Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live, o nosso Começando do Zero para o concurso do INSS. Eu estou muito contente em estar com vocês mais uma vez, trazendo um conteúdo bem importante, trazendo uma aula online, uma aula gratuita, com muita informação que você vai utilizar para responder as questões da sua prova. Eu quero dar um olá, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui no chat. Ailton, Alisson, Maria Vitória, Carlos, Mônica e a minha xará, Ivana, Cristiane, né? Juliana também está aqui, Tatiana, Cremilson, Camila. Tudo bem com vocês? Estão animados? Carlos, Marcos, diretamente de Brasília, Marcos. Obrigada pelo elogio, fico contente que você goste das minhas aulas. Nayara, Rony, Juliana, de Belford Roxo, Janine, José, Mila, boa tarde para todos vocês. Que tenhamos uma excelente tarde, uma tarde muito proveitosa. Janine de Recife também está aqui. Mando um abraço para vocês lá do Recife. Cíntia, Patrick, Kelly. Então, Kelly de Curitiba, né? Deve estar um friozinho em Curitiba hoje. Aqui em Cascavel tá gostoso, tá ameno, não tá tão calor como nos últimos tempos, tá? Leonardo, que bom que você está aqui comigo também, Carla, Aline, Fabiola. Gente, todos vocês sejam muito bem-vindos. Eu tenho um conteúdo muito importante para tratar com vocês na nossa tarde de hoje. E se a Chayane liberar, vou ficar mais de uma hora, tá? Eles brigam comigo, gente, porque eu começo a falar e não paro mais. E é para ser uma live de uma hora, acabo me estendendo. Então, peçam aí para a Chayane liberar que eu fico mais tempo com vocês, tá? Depois ela briga comigo. Gente, olha só. Para quem não me conhece ainda, eu vi que alguns já me conhecem. Quem não me conhece ainda, eu sou professora aqui no Focus. Eu sou servidora pública federal, assim como você vai ser depois de ser aprovado no INSS. Mas eu trabalho no Poder Judiciário, né? Vinculada ao TRF da 4ª Região. Sou analista judiciária hoje, né? E a minha atribuição hoje é oficial de gabinete, então eu trabalho redigindo as sentenças, né? Trabalho como assessora dos juízes federais, redigindo sentenças somente na matéria previdenciária. Por isso é que eu tô aqui, né? Porque além de ter toda essa experiência prática redigindo minutas de sentenças previdenciárias, eu também sou pós-graduada, especialista pela Escolário, também sou especialista em gestão pública dos direitos sociais e tenho essa bagagem, então, esse trabalho em cima do direito previdenciário para auxiliar vocês nessa prova. Vocês sabem, né, gente, que direito previdenciário, 70 questões, né? É o concurso que mais tem questões da mesma matéria. Vocês precisam conhecer a fundo a matéria previdenciária. Não basta somente aquela olhadinha, né, antes da prova. Não, a tua prova depende disso aqui, depende do teu rendimento em direito previdenciário e eu tô aqui para te ajudar a compreender essa matéria, compreender a sua importância, né, dentro desse concurso público. E dizer para vocês que é realmente muito importante que você já esteja se preparando desde já, ainda que a gente não tenha um edital, porque você já está na frente dos outros. Eu já estive do lado de lá, né? Eu já estive do lado de vocês. Eu já fui concurseira, eu já estudei muito para concurso. Eu passei em 2º lugar para técnica judiciária no TRF da 4ª Região. Passei em 4º lugar para analista judiciária no TRF 4ª Região, que é o cargo que eu exerço hoje. Então eu sei como é estar aí. Eu sei o que você sente hoje, a tua ansiedade, a tua angústia, a tua dificuldade em saber por onde começar. O que eu quero dizer para vocês nesse momento é: tenham calma, sejam pacientes e não deixem de estudar. Cada vez que você deixa de estudar, cada tempo que você fica sem colocar mais conteúdo, né, para dentro de você, você vai perdendo isso e depois você vai ter que rever, você vai ter que estudar de novo. Então não perca o ritmo de estudos. É muito importante, o professor Júlio Reiser fala isso para vocês aqui quando conversamos sobre métodos de estudo.
Eu posso dizer que o meu método de estudo sempre foi a continuidade. Quando eu comecei, eu não parei mais, e isso chega um momento, né, que você está estudando tanto que você já sabe até como vão ser as questões da tua prova. Quando você chega nesse nível, você começa a passar, né? Só que você precisa atingir esse nível. E para atingir esse nível, gente, não tem outro caminho, é só estudando. A dica essencial sobre estudos de uma concurseira para vocês concurseiros, né? Hoje, para o concurso do INSS, é óbvio que é o estudo do Decreto 3048. Por quê, professora? Embora a gente tenha leis que vão regulamentar o direito previdenciário no nosso país, que é a Lei de Benefícios e a Lei de Custeio, tá? Essas duas leis, elas não foram atualizadas após a reforma da Previdência, né? Trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, e, portanto, são leis que estão defasadas. Se você, concurseiro do INSS, decidir estudar mesmo para esse concurso e pegar essas leis, você vai estar fazendo tudo errado. Por quê? Porque essas leis estão desatualizadas. Então você precisa estudar o Decreto 3048 de 99, que vai trazer as regras atualizadas da Previdência e vai ser cobrado na íntegra na tua prova. E veja, para o examinador extrair 70 questões de uma matéria, ele vai cobrar tudo. Ele vai cobrar os mínimos detalhes, certo? E eu tô aqui para te ajudar a conhecer esses detalhes. Na aula de hoje, eu me propus a trazer a vocês as prestações do Regime Geral de Previdência Social. Você sabe que dentro do nosso sistema previdenciário, nós tratamos de benefícios concedidos à população, né, em razão da sua vinculação, do seu vínculo previdenciário. Hoje a gente vai estudar quais são os benefícios ofertados pelo Regime Geral de Previdência, né? E na sequência eu vou trazer para vocês as regras da aposentadoria programada, que eu não tenho dúvida que vai cair, né? E vou ensinar vocês a fazer o cálculo do valor do benefício, vou falar sobre tudo aquilo que compõe os requisitos, né, para a concessão dessa aposentadoria, que é a aposentadoria programada, e eu me preparei para mais um conteúdo um pouquinho além, que é a aposentadoria do trabalhador rural, mas vamos ver se a Chayane vai liberar. Gente, estou olhando aqui o chat, tá? Vamos ver se ela vai liberar para eu ficar mais tempo com vocês, tá bom? Eu quero, então se vocês quiserem aí, comentem no chat para a gente conversar. 5 horas passa rápido, não é, Juliana? Eu também acho. A gente tá aqui, a gente vai estudar, a gente vai aprender e vocês vão aproveitar todo esse conteúdo que eu preparei para vocês. Gente, então, quando você estuda direito previdenciário, né? A primeira coisa que você já tem em mente, mesmo sem conhecer a matéria, é que se trata de um instituto que nós temos no nosso país que garante às pessoas a previdência. O que é a previdência, né? A previdência, gente, é a chance que esse sistema traz para as pessoas quando elas enfrentam um infortúnio social. Quando as pessoas passam por momentos da sua vida que não permitem que elas continuem recebendo as suas remunerações, vem a Previdência Social e se substitui a essa remuneração para que a pessoa não deixe de ter o seu sustento. Eu vou falar de novo para você. Quando alguém sofre, um trabalhador, um segurado, sofre algo que acontece na vida normalmente, né? A gente chama isso de infortúnio social. Quando a pessoa passa por esse infortúnio, em razão desse fato, ela não vai poder continuar a exercer a sua atividade remunerada. Ela vai precisar se afastar na maioria dos casos. E quando ela deixa de receber a sua remuneração, ela deixa de trazer sustento para dentro da sua casa. Então, o que a Previdência faz? Ela se substitui, né, a essa remuneração e concede um benefício substitutivo da remuneração para que essa pessoa que sofreu com o infortúnio social
possa manter a percepção de renda durante o período de afastamento. Significa dizer, por exemplo, que alguém que se torna incapaz para o exercício das suas atividades habituais, né? A pessoa sofreu um acidente, ela ficou 6 meses internada no hospital. Durante esses 6 meses, a empresa não vai pagar a remuneração dessa pessoa. Durante esses 6 meses, os filhos dessa pessoa precisam comer. E o que vai acontecer com essa pessoa? O que aconteceria se ela não tivesse, se ela não fosse segurada do regime previdenciário que nós temos? Essa pessoa iria ficar sem renda, a família inteira ia ficar sem renda, ia sucumbir durante esse período aí de 6 meses de afastamento. Então, acontecido o infortúnio social, que nesse exemplo é a incapacidade, né? Nasce para essa pessoa o direito de receber uma prestação previdenciária, que vai se substituir a essa renda mensal e vai garantir que ela possa continuar a sustentar esses filhos, né, que ela tem. Mas dentro do nosso sistema previdenciário, nós temos vários tipos de prestações, né? E esse é o grande tema da nossa aula de hoje, prestações do regime geral de previdência, né? Temos vários tipos, então, de prestações que são diferentes conforme o fato gerador, né? Então, se o fato gerador ou o infortúnio social é a incapacidade laborativa por mais de 15 dias, ele terá direito a um benefício específico, chamado auxílio por incapacidade temporária. Se o infortúnio social pelo qual ele passa naquele momento, né, for a velhice, a idade avançada, ele não pode mais trabalhar em razão da idade avançada. Gente, o infortúnio social da aposentadoria é a idade avançada, as pessoas ficam velhas, as pessoas ficam cansadas, isso vai acontecer com todos nós. Nesse momento, essa pessoa tem direito a um benefício previdenciário que vai substituir a sua renda quando ela não puder mais trabalhar em razão da idade avançada. Então aí nós temos o quê? A aposentadoria, tá? Então veja, vários benefícios previdenciários que vão ser pagos aos segurados nos momentos dos infortúnios sociais, mas também existem benefícios pagos aos dependentes dos segurados, que são benefícios que vão garantir renda quando o segurado de quem essas pessoas dependem ou dependiam, né? Quando acontece algo com o segurado. Então, se o segurado falece ou se o segurado é preso, ele não vai levar dinheiro para casa. Então, os dependentes desse segurado terão direito a benefícios previdenciários, garantindo renda a eles. Então, o infortúnio social da pensão por morte é o óbito do segurado. Então, os dependentes recebem um valor a título de benefício previdenciário. O infortúnio social do auxílio reclusão é a reclusão em regime fechado de um segurado de baixa renda. Isso é o fato gerador do auxílio reclusão devido aos dependentes dos segurados. Então vejam, nesse primeiro momento da nossa conversa, eu quero que fique muito claro para você que existem prestações previdenciárias garantidas pelo nosso sistema previdenciário, que são valores em espécie, ou seja, benefícios pecuniários pagos a essas pessoas em razão de um infortúnio social, em razão de um momento da sua vida em que ela não consegue mais obter renda sozinha, né? Então vem a Previdência e fornece essa renda. Na aula de hoje eu quero começar com o conteúdo mostrando a vocês como vocês vão decorar todos os benefícios pecuniários do regime geral de previdência social de uma forma muito simples. E na sequência a gente vai aprender a aposentadoria programada. Gente, então, vamos lá para o nosso material que eu preparei para vocês para essa tarde. Olha só, vamos falar das prestações do regime geral de previdência. As prestações ofertadas aos segurados e dependentes dos segurados do regime geral podem ser benefícios, que são prestações pecuniárias, e podem ser serviços,
Porque o nosso regime geral também garante uma prestação de serviços que não são pecuniários, que são garantias às pessoas vinculadas ao regime geral. Mas o tema da nossa aula de hoje são essas prestações, são os benefícios garantidos pelo regime geral que você precisa conhecer. E agora você vai saber quais são eles, né? Bom, antes de falar de todos eles, eu quero mostrar a vocês que é muito fácil da gente gravar os benefícios previdenciários pecuniários do regime geral de previdência, tá? Você coloca na tua cabeça que nós vamos ter 9 benefícios. Para você saber esses 9 benefícios, você faz o seguinte, você escreve lá 4, 3, 2, 1. Né? 4 mais 3, 7, mais 2, 9, opa, 4, 3, 2, 1, desculpa gente, são 10, né? 4, 3, 2, 1, fiz a conta errada aqui. Gente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desculpa, me equivoquei. Mas da mesma forma vai dar certo, tá? Você coloca aí 4, 3, 2, 1. Assim você vai identificar todas as prestações pecuniárias do regime geral de uma forma muito simples. Você precisa lembrar que existem 4 espécies de aposentadorias. 4 espécies de aposentadorias dentro do regime geral. Existem, pessoal, 3 espécies de auxílios dentro do regime geral. Também existem 2 espécies de salários, como prestações pecuniárias do regime geral. E para finalizar, a gente tem uma pensão, certo? Esses são, portanto, os benefícios previdenciários do RGPS. 4, 3, 2, 1, 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e uma pensão. Assim fica fácil para você gravar e você vai lembrar de todos eles. Mas você precisa conhecer também quais são esses benefícios e é isso que eu trago para você a partir de agora. Olha só, gente, temos então 4 espécies de aposentadoria. Quais são elas? Primeira, a aposentadoria por incapacidade permanente, gente. Qual é o fato gerador desse benefício, né? É a incapacidade total e permanente para o exercício das atividades habituais, sem chance de reabilitação para o exercício de outra atividade. Quando a pessoa não pode mais exercer a atividade que ela já exercia e nem outra atividade, não pode ser reabilitado, né, em razão da sua incapacidade, então ele vai receber esse benefício chamado de aposentadoria por incapacidade permanente, que antigamente era chamado de aposentadoria por invalidez, né? Então a primeira aposentadoria que a gente estuda é a aposentadoria por incapacidade permanente. A segunda aposentadoria que nós vamos ter é a aposentadoria programada, pessoal. Essa aposentadoria foi criada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, de 13 de novembro de 2019, e que realmente vai trazer uma regra nova, né? A reforma da Previdência previu que fossem acumulados critérios que antes eram observados de forma separada para a obtenção de uma aposentadoria no regime geral. Então, é bem importante, é sim algo que eu imagino que vai ter questão na prova sobre aposentadoria programada, regras de transição, e a gente vai tratar sobre isso também na nossa aula de hoje, tá? Gente, além da aposentadoria por incapacidade permanente e da aposentadoria programada, nós temos a aposentadoria por idade do trabalhador rural, com características específicas, com requisitos mais a menos do que aqueles da aposentadoria programada. E também temos a aposentadoria especial, né, garantida às pessoas que têm, né, que trabalham, aliás, expostas a agentes nocivos à sua saúde, tá? E que, em razão disso, possuem regras específicas para garantir
esse benefício. Além dessas 4, a gente vai ter lá na Lei Complementar 142 a aposentadoria devida ao deficiente, né? Que é uma especificidade. A gente acaba não arrolando aqui entre as 4 aposentadorias, mas ela também existe. E também temos a aposentadoria do professor, que na verdade é apenas, a gente chama, né, de apenas uma ramificação da aposentadoria programada normal, por isso que ela não está aqui também, né? Uma porque está em outra lei, outra porque é uma ramificação da aposentadoria programada. Lembrem, você sabendo essas 4 aposentadorias, você já sabe muita coisa dentro da matéria previdenciária, tá? Gente, além de 4 aposentadorias, e aqui eu coloco entre parênteses, né, segurados. Por quê? Porque esses 4 benefícios são devidos aos segurados do regime geral. Benefícios devidos aos segurados, certo? Além desses 4 benefícios, nós vamos ter 3 espécies de auxílios. Quais são os auxílios, gente? Primeiro, o auxílio por incapacidade temporária, que é um benefício garantido à pessoa que se torna incapaz para exercer as suas atividades por mais de 15 dias, mas essa incapacidade ela não vai perdurar para sempre, né? Nós vamos ter sim a chance de recuperação dessa pessoa, por isso ela não recebe a aposentadoria por incapacidade permanente, mas apenas um auxílio por incapacidade temporária. Então, o primeiro auxílio que a gente estuda também decorre de uma incapacidade. Além do auxílio por incapacidade temporária, nós vamos ter o auxílio acidente. Tá? O auxílio acidente, pessoal, também é um benefício relacionado à capacidade laborativa, mas o auxílio acidente, ele não decorre da incapacidade. O auxílio acidente, a pessoa não está incapaz. Significa que ela pode trabalhar, ela pode continuar exercendo a sua atividade habitual, ela está lá na empresa recebendo a sua remuneração mensal. Professora, mas você disse que os benefícios previdenciários servem para substituir a renda do trabalhador quando ele precisa se afastar, né? A regra é essa, gente. O auxílio acidente é um benefício que tem natureza jurídica de indenização. Ele é um benefício indenizatório. Ele não é um benefício substitutivo de renda. Por quê? Justamente porque a pessoa continua trabalhando, continua recebendo a sua remuneração mensal e ganha cumulativamente um benefício, gente, que é um benefício indenizatório. Então ele ganha um plus, certo? Não é um substitutivo de renda porque ele precisa se afastar, já que ele continua trabalhando. Ele ganha uma indenização. E essa indenização é paga a que título? Por que ele vai ganhar essa indenização, gente? Porque ele sofreu um acidente de qualquer natureza. Olha o fato gerador do auxílio acidente. Ele sofreu um acidente de qualquer natureza que, após a consolidação das lesões decorrentes desse acidente, ele ficou com sequelas. E essas sequelas, embora não o incapacitem para o trabalho, geraram uma redução da sua capacidade laborativa. Então, quando a pessoa sofre o acidente, ela fica por um período afastada das suas atividades. Por quê? Ela precisou ficar internada no hospital, né? Teve uma fratura grave, ficou 6 meses internada no hospital, né? As sequelas do acidente se consolidaram, tá tudo bem, não tem mais tratamento, né? Mas depois da consolidação dessas sequelas, se observou que ele ficou com uma perna mais curta do que a outra. Essa sequela de redução do tamanho da perna dele gerou comprovadamente uma redução da sua capacidade laborativa. Essa pessoa volta ao seu trabalho, mas ela não volta com as mesmas condições de antes. Ela não volta com o mesmo preparo de antes. Ela não volta com a mesma produtividade de antes.
E aí o legislador entende que essas pessoas que possuem sequelas decorrentes da consolidação das lesões de um acidente de qualquer natureza, essas pessoas, gente, elas não vão ter a mesma condição do que as demais pessoas que trabalham no mesmo local de subir na sua carreira. Por quê? Porque ela teve uma redução da sua capacidade laborativa. Ela precisa se esforçar mais do que os outros para exercer a mesma função. Imaginem um digitador que teve um dedo amputado. Ele teve um dedo amputado em razão de um acidente. Ele consegue voltar a trabalhar? Consegue. Ele vai se adaptar, né? Ele consegue sim voltar a trabalhar, ele não está incapaz. Mas ele vai trabalhar nas mesmas condições de antes? Não, né? Ele teve uma redução da sua capacidade laborativa. Então, o que a Previdência faz? Garante a ele uma indenização mensal que vai ser paga cumulativamente à sua remuneração durante o período que ele trabalhar, depois dessa sequela reduzir a sua capacidade para o trabalho. O fato, presta atenção que aqui eu vou dar uma dica importantíssima para a tua prova. O fato desse benefício ter natureza indenizatória permite que o valor desse benefício seja até mesmo inferior ao salário mínimo mensal. Nós temos uma regra constitucional, um princípio constitucional, dizendo que os benefícios de prestação continuada que substituem o salário no âmbito do regime geral de previdência terão o valor mínimo de um salário mínimo. A regra é que nenhum benefício que substitua a remuneração da pessoa possa ser inferior ao salário mínimo. Mas nesse caso estamos falando de um benefício previdenciário, que é o auxílio acidente, mas ele não é substitutivo de renda, ele é apenas um plus, uma indenização. Por conta disso, não se aplica a regra constitucional da limitação do valor mínimo desse benefício e nós garantimos a essa pessoa que ela possa receber esse benefício em valores inferiores ao salário mínimo, se for a forma de cálculo observada no caso dele. Certo? Bacana? Já falei bastante sobre auxílio acidente. Qual é o terceiro auxílio, pessoal? Lembrando que o auxílio por incapacidade temporária e o auxílio acidente são benefícios devidos aos segurados, tá? Muito bem. Qual é o terceiro benefício de auxílio, gente? É o auxílio reclusão. Esse benefício é um benefício devido aos dependentes do segurado. Então, o auxílio reclusão, que tem como fato gerador a prisão em regime fechado de um segurado de baixa renda. Não é todo segurado do regime geral que é preso que gera o direito ao auxílio reclusão pago aos seus dependentes. Duas questões importantes aqui. Esquece essa história de que o governo paga um benefício para o preso. O preso não vai ganhar nada. Quem vai ganhar é o dependente do preso. E eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Quando eu trabalhava no Ministério Público, né, eu cansei de atender mulheres de presos que iam até o Ministério Público para avisar o promotor que o fulano de tal, seu marido, né, tinha fugido da prisão e estava escondido na casa dela no endereço tal. E elas pediam que eles fossem presos novamente. Por quê? Porque o auxílio reclusão, ele é suspenso se o segurado recluso foge da prisão. Quem tem direito a esse benefício são os dependentes do segurado. Esse valor não vai para o preso, então esquece esse preconceito que existe com relação a esse auxílio reclusão. É um benefício devido aos dependentes do segurado recluso em regime fechado que for de baixa renda, tá? É um benefício importante? Lógico que é. Quando ele é preso, ele deixa... Eu tô falando no masculino, né? Obviamente que pode ser a mulher, né, que vá presa e deixa o marido com as crianças em casa, e esses são dependentes dessa pessoa, merecem sim uma prestação porque ocorreu um infortúnio social naquela família.
Tá bem? Então, benefício de auxílio reclusão é o terceiro auxílio que a gente estuda e ele é devido aos dependentes do segurado. Muito bem, além disso, nós temos duas espécies de salários, pessoal. Duas espécies de salários que são pagos também aos segurados, né? Segurados que têm direito aos salários. Quais são eles? Salário maternidade, né? Ai, professora, você está dizendo que ocorre um infortúnio social quando nasce um filho? Não, né, gente? Óbvio que não. A gente fala de infortúnio social, mas a gente fala de um fato que faz com que a pessoa tenha que se afastar da sua atividade, né? O parto é o fato gerador do salário maternidade, regra geral. Quando ocorre o parto, a mãe não tem condições de trabalhar no dia seguinte. É óbvio, né, gente? Não tem, seja depois de uma cesárea, seja depois de um parto normal, ela não pode voltar às suas atividades imediatamente, né? Tanto por ela mesma, como pelas necessidades fisiológicas do seu bebê que acabou de nascer. Então a gente vai, nesse momento em que ela não pode trabalhar, em que ela não pode receber a sua remuneração mensal, a Previdência se substitui e oferece uma prestação pecuniária que vai garantir o seu sustento durante esse período. Qual é o período do salário maternidade, né? 120 dias de duração, né? Para que a mãe tenha esse período de adaptação com o filho e de recuperação fisiológica. Gente, mas é somente em razão do parto que é devido o salário maternidade? Não, tá? Não é somente em razão do parto. Nós temos 4 fatos geradores do benefício chamado salário maternidade, tá? O mais comum é o parto, né? Teve um parto, não importa se a criança morreu. Não importa se a criança nasceu morta. Porque o fato gerador é o parto, não é o nascimento com vida. Se a criança, aliás, se tivermos que fazer uma cirurgia ou tivermos que fazer um parto, vai haver o direito ao salário maternidade de 120 dias para a mulher. Por quê? Porque esse é o fato gerador do benefício, parto, certo? Mas nós temos outros 3. E quando eu falo que temos outros 3 fatos geradores do salário maternidade, vocês precisam saber que ele pode ser pago para homens. Como assim, professora? Eu vou pagar salário maternidade para um homem? Vai. É muito comum. Quer dizer, não é tão comum quanto poderia ser, né? E o nome do benefício não seria salário paternidade, prof? Não. O nome do benefício é salário maternidade. Não tem nada a ver com licença paternidade paga em razão aí da CLT ou de um estatuto jurídico aí de previdência própria, né? Não tem nada a ver com isso. É o benefício de salário maternidade, que pode ser pago a homens. Quando, professora? O benefício de salário maternidade, além de poder ser pago em razão do parto, pode ser pago em razão da adoção ou da guarda para fins de adoção. A gente permite que casais homoafetivos, por exemplo, adotem crianças, 2 homens. Quem vai receber o salário maternidade é um deles. Sempre um, né, do casal de adotantes vai ter direito ao salário maternidade. Se for um casal entre homem e mulher, mesma coisa. Um deles vai receber o salário maternidade. Quem? Quem for se afastar das suas atividades laborativas, tá? Um deles precisa se afastar das atividades laborativas. Quem se afasta das atividades laborativas tem direito ao benefício. Pode ser homem, portanto? Pode, tá? Tranquilamente, pode ser homem, né? Isso desde que haja uma adoção de uma criança de até 12 anos. Próximo fato gerador do salário maternidade é o aborto, gente. E muita gente não sabe disso. O aborto, desde que seja espontâneo e não provocado, gera o direito ao salário maternidade, pago pelo período de 2 semanas. A mulher que sofre o aborto tem direito ao salário maternidade, pago pela Previdência, pelo período de 2 semanas, tá?
Então, o terceiro fato gerador é o aborto espontâneo. E o quarto fato gerador do salário maternidade é o óbito da mãe do bebê no parto. Ou, melhor dizendo, o óbito de quem teria direito a um salário maternidade. Então, imaginem uma situação em que o bebê nasce com vida, tá tudo bem, mas a mãe morre de Covid em, sei lá, 15 dias depois do nascimento, né? Ela morre de Covid. Essa mãe teria direito a 120 dias de salário maternidade, perfeito, né? A partir da data do parto, né? Ou nos 28 primeiros dias anteriores ao parto. Ela faleceu. Mas o marido dela vai ter que cuidar daquela criança. O marido dela vai ter que se afastar das atividades profissionais para dar atenção àquele ser que acabou de nascer. Pensando nisso, o que o legislador faz? Permite a concessão desse benefício, tá? De forma a substituir quem é o segurado que teria direito a ele e paga esse benefício para o cônjuge sobrevivente. Ou durante todo o período de 120 dias, ou durante o período remanescente, caso essa mãe faleça de repente ali no segundo mês pós-parto, certo? Então existe esse fato gerador que também garante o pagamento de um salário maternidade para homens, né? Então agora você já sabe disso. Sempre que a gente fala em salário maternidade, não estamos falando em apenas seguradas, mas segurados que podem receber esse benefício, tá? Tranquilo, gente? Eu não consigo, né, falar pouco sobre cada benefício. A minha ideia hoje era não focar tanto em falar dos requisitos para cada um deles, né, focar mais na aposentadoria programada, mas eu não aguento, eu preciso falar algumas coisas para que vocês compreendam a matéria como um todo. Isso é importante para você, tá? Qual é o segundo salário que a gente trata, gente? É o chamado salário família. O benefício de salário família também é devido aos segurados. E esse benefício é o segundo benefício que não é substitutivo de renda ofertado pelo regime geral de previdência, né? Então eu já disse a vocês que a maioria dos benefícios são substitutivos de renda, exceto o auxílio acidente e o salário família, tá? O salário família também não é um momento em que o INSS substitui a remuneração mensal. A pessoa recebe a sua remuneração mensal, ela continua a trabalhar e cumulativamente ela recebe esse salário família, que também é um plus, gente. O salário família é um valor devido às famílias de baixa renda, aliás, aos segurados de baixa renda. Esse valor, hoje em 2020, é pouco mais de R$50 e esse valor é pago por filho menor de 14 anos que tiver na família. Salário família, portanto, é um benefício que pode ser em valor inferior ao salário mínimo, porque ele não é substitutivo de renda, né? E ele garante às pessoas de baixa renda um plus a cada filho menor de 14 anos que ela tiver, certo? Tranquilo? Estudamos, portanto, as 4 aposentadorias, os 3 auxílios, os 2 salários e sobrou aqui a nossa pensão, que é a pensão por morte, né? Temos uma única pensão, é a pensão por morte, benefício devido aos dependentes do segurado em razão do óbito dele, né? Então a pessoa faleceu, os dependentes vão ter direito a uma pensão por morte. Esse benefício, o mais castigado pela reforma da Previdência, né? Com regras novas extremamente prejudiciais, regras novas que afrontam vários princípios constitucionais, inclusive o princípio da vedação ao retrocesso, porque faz ressurgir uma regra que estava prevista em 1960 na Lei Orgânica da Previdência Social, e o legislador traz essa regra novamente para 2019, né? Tanto tempo depois, com tanta diferença na ordem social, na nossa formação social, né? E o legislador faz isso retrocedendo avanços que nós tínhamos conseguido
com a Constituição de 88. Então, é um debate polêmico, é uma questão interessante e eu quero chamar você para assistir a minha live aqui no canal do Focus Concursos sobre pensão por morte. Eu falei a vocês os requisitos, as regras, as características e também falei sobre essa injustiça que aconteceu. Se você se interessou em saber mais sobre a pensão por morte, nós temos uma live aqui no projeto Começando do Zero, né? No YouTube, no canal do YouTube do Focus, e eu vou ficar muito feliz se você for até lá e assistir essa live. Tá bom, gente? Muito bem, vamos continuar, né? Vamos falar um pouquinho mais. Deixa eu dar uma olhadinha como vocês estão no chat, tá? Olha só, Amanda, nascimento de criança morta não é considerado um aborto? Não, não é, Amanda. O aborto ele acontece antes disso, né? Se ocorre o parto, é simplesmente um natimorto, a criança nasceu, né? Então a gente considera o aborto espontâneo aquele que não há a necessidade da ocorrência do parto. Se existiu parto, ainda que seja para retirar uma criança morta, né? O parto é fato gerador do benefício. É isso que a gente considera, tá? Muito bem. Pensão é uma matéria enorme, Nilson. É uma matéria enorme, muito importante. Tenho certeza que vamos ter várias questões dentro da prova sobre pensão. É isso aí, gente. Ailton, que bom, fico feliz que você esteja gostando, né? Esteja compreendendo. Eu procuro trazer as informações para vocês de uma forma detalhada, de uma forma mais clara, porque essa matéria, gente, é difícil. Então não se sinta de alguma forma, ai meu Deus, eu não consigo acompanhar o entendimento do direito previdenciário. Não é só você. Ninguém sabe direito previdenciário, tá todo mundo no mesmo barco. Você tem todas as chances de aprender, porque é uma matéria difícil e é uma matéria que ninguém estuda. Quem estuda direito previdenciário? Né? Então, quando chega o concurso do INSS, o pessoal tem que estudar, mas é difícil ter alguém com muito conhecimento nessa matéria. Inara, muito obrigada, que bom que você gostou da minha didática. Acompanhe os nossos vídeos no canal do YouTube do Focus, que tem muito mais para vocês compreenderem essa questão, essas questões, né? Vamos adiante, vamos seguir para o assunto que eu trouxe, para o segundo assunto que eu trouxe para a gente conversar na nossa tarde de hoje, que é a aposentadoria programada, né? Quando eu disse a vocês que nós temos 4 tipos de aposentadorias, a programada, por idade do trabalhador rural, a especial e a aposentadoria por incapacidade permanente, a mais importante que eu considero para a tua prova agora é essa aqui. Por quê, professora? Porque ela é uma grande novidade. Ela é uma novidade polêmica, ela faz a junção de requisitos que antes eram exigidos separadamente para aposentadorias antes da reforma. Então ela realmente tem tudo para cair na sua prova, assim, sei lá, 5 questões sobre aposentadoria programada, eu não vou me surpreender. Tá? Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre os requisitos básicos dela, né? Sem entrar nas regras de transição, porque se fosse para eu falar para vocês, né, das 4 regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição e da outra regra de transição da aposentadoria por idade, explicando a razão pela qual nós precisamos ter regras de transição, a Chayane teria que liberar eu ficar aqui com vocês até de noite, tá? Porque é muito conteúdo. Então eu restringi o tópico, restringi o assunto para a gente conseguir vencer esse material e você sair da nossa live de hoje com um conteúdo na sua cabeça que você vai chegar na hora da prova e vai dizer: a professora Mônica me ensinou isso e eu vou conseguir acertar essa questão, tá? Então vamos falar da aposentadoria programada. Olha só, gente, quando eu falo em aposentadoria, a primeira coisa que vocês pensam, né, é nos seus avós, é nos seus bisavós ou nos seus pais, né, que chegaram num momento da vida que não era mais momento de trabalhar. Trabalharam a vida inteira, pagaram contribuições para um sistema previdenciário a vida inteira. Chegou o momento de descansar. Não significa dizer que eles não tinham condições de continuar trabalhando.
Não significa dizer que essa pessoa com 50 anos, né, que se aposentou antes da reforma, porque antes da reforma nós tivemos muitas aposentadorias de pessoas jovens, justamente porque a regra ela não exigia uma idade mínima. Então aqui eu já te dou um conteúdo importante. A regra anterior à reforma da Previdência para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao homem e à mulher não exigia idade mínima, né? Então eu não precisava atingir uma idade mínima para me aposentar por tempo de contribuição se eu fosse mulher, desde que eu tivesse 30 anos de tempo de contribuição. Uma mulher que começa a trabalhar aos 20 anos de idade, né? A gente sabe que tem gente que começa a trabalhar muito mais cedo, né? Mas se ela começou a trabalhar aos 20 anos de idade, com 30 anos de tempo de contribuição, ela se aposentava aos 50 anos. Né? E um homem com 35 anos de tempo de contribuição também poderia se aposentar, independentemente da idade que tivesse. Essa era a regra de aposentadoria de antes da reforma. A aposentadoria, aliás, a regra segundo a qual o teu avô se aposentou, a tua avó se aposentou, sem necessidade de uma idade mínima. Significa dizer que essas pessoas jovens entre aspas, né? Eu já fiz processos de aposentadorias de pessoas com 46 anos de idade, né? 46 anos de idade a pessoa não tá velha. Mas mesmo assim, se ela trabalhou durante tanto tempo, a gente pode garantir a ela um benefício para que ela fique em casa sem trabalhar? Tá? Então aí fica uma reflexão, né? Eu acho sim que era necessário estabelecer uma idade mínima, porque as pessoas começaram a ser muito longevas, começaram a viver por muitos anos a mais, uma expectativa de vida que aumenta, né? Faz com que essa pessoa que começa a receber uma aposentadoria aos 46 anos, continue recebendo até os 100. Então, mais da metade da vida dela, ela ficou recebendo um benefício do que contribuindo. Será que isso estava certo, né? Havia sim um desequilíbrio, né? Era necessário mudar as regras? Era, mas não da forma como mudamos, né? A forma como mudamos deixou uma dificuldade muito grande para as pessoas se aposentarem nas regras da aposentadoria programada e você já vai entender por quê. Então você já sabe que antes da reforma nós tínhamos duas regras básicas para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mulher, tempo de contribuição de 30 anos, homem, tempo de contribuição de 35 anos. Só isso sem requisito etário, né? Depois da reforma da Previdência, e antes da reforma, nós também tínhamos outra modalidade de aposentadoria, que era a aposentadoria por idade, que exigia uma idade mínima, mas não um tempo de contribuição mínimo. Exigia uma idade mínima de 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem, tá? Na regra urbana normal, básica, regra básica. E essa pessoa precisava comprovar apenas 15 anos de contribuições pagas em dia, contadas como carência. Então, 15 anos de carência, né? 180 meses de carência, além da idade mínima, garantiam um benefício. E outro benefício era garantido somente com o requisito do tempo de contribuição mínimo. Depois da reforma, o Constituinte derivado, ele faz na emenda a junção desses requisitos. E ele diz o seguinte: agora, para a pessoa se aposentar, nessa modalidade que é a aposentadoria programada, essa pessoa vai ter que preencher os dois requisitos, o requisito etário e o requisito de tempo de contribuição mínimo, né? Então, conjugando esses fatores, o legislador torna muito mais difícil para as pessoas se aposentarem do que era antes, né? Por conta disso, ele cria também regras de transição, não tão boas quanto as regras anteriores, mas não tão ruins quanto as regras novas, tá? Regras de transição intermediárias, tá? Para que a pessoa consiga se aposentar sob alguma modalidade antes mesmo de preencher os requisitos para essa regra permanente. Hoje a gente não fala sobre isso, a gente fala só da aposentadoria programada, que é a regra permanente prevista na emenda constitucional. Vamos olhar quais são os requisitos? Acompanhe comigo, gente.
Os requisitos estão previstos nos artigos 51 a 53 do Decreto 3048 de 99, tá? Qual é o fato gerador? É a idade avançada, pessoal. Por que eu falo idade avançada? Porque o infortúnio social de quem não quer mais trabalhar quando fica mais velho é justamente o fato de ficar mais velho. Então, a velhice, enquanto cobertura do sistema de previdência, garante o direito às aposentadorias, né? Quais são os requisitos para a aposentadoria programada? Olha só, 62 anos de idade para mulheres e 65 anos de idade para os homens, né? Então eu estabeleço sim um critério etário. A mulher se aposenta com 62 anos de idade e o homem com 65. Mas além disso, a mulher precisa ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição e o homem no mínimo 20 anos de tempo de contribuição. Aqui, nesse momento, eu quero fazer uma breve colocação para vocês, porque eu acho importante. Muitos alunos meus dizem o seguinte: professora, por que existe uma diferença nas regras de concessão dos benefícios para homens e mulheres? Por que a mulher é privilegiada e se aposenta antes? Vocês acham mesmo que a mulher é privilegiada e se aposenta antes, pessoal? Não. As regras são diferentes porque elas precisam ser, para garantir a isonomia. Isonomia é tratar os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. Eu não posso tratar homens e mulheres da mesma forma nessa sociedade que a gente vive hoje. É necessário estabelecer regras diferenciadas para garantir a observação do princípio da isonomia. Quando o legislador diz que a mulher se aposenta aos 62 com 15 anos de tempo de contribuição e o homem aos 65 com 20 anos de tempo de contribuição, o legislador não está privilegiando mulher nenhuma. Ele só está observando que dentro da nossa sociedade, homens e mulheres são tratados de forma desigual, principalmente no mercado de trabalho. E além disso, as mulheres passam as suas vidas tendo a dupla jornada. Elas não trabalham apenas nos seus trabalhos, elas trabalham em casa, elas cuidam dos filhos. Não estou aqui querendo dizer que os homens não fazem o seu papel. Mas na maioria dos casos, e vocês sabem bem disso, o papel do homem ele é apenas complementar. Hoje eu vou ajudar a minha esposa a cuidar das crianças. Ajudar? Não, né? Não é ajudar, é justamente ter a mesma atividade, a mesma responsabilidade que a mulher tem. E isso não acontece. Então, por conta dessa diferença de sociedade com relação ao mercado de trabalho, com relação à dupla jornada que as mulheres vivem ao longo da sua vida, tendo que, além de trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, é que o legislador percebe uma diferença necessária de ser corrigida com base em critérios diferenciados para a aposentadoria entre homens e mulheres. É interessante, é polêmico, né? Mais polêmico ainda é quando eu digo a vocês que hoje estamos enfrentando dificuldades com relação à aposentadoria dos transgêneros. Afinal de contas, se a gente observa o gênero para definir os critérios da aposentadoria, uma pessoa que muda de gênero ao longo da sua vida se aposenta como homem ou como mulher? Né? Fica no ar para vocês a reflexão. Nós não temos nenhuma legislação prevendo como vai ficar a aposentadoria dos transgêneros, que é um assunto que daqui a pouco vai começar a ser trazido nos tribunais para julgamento de aposentadorias de transgêneros. Qual é a regra que observa? O de homem ou de mulher? Proporcional ao tempo que foi homem? Proporcional ao tempo que foi mulher? É um assunto interessantíssimo. A gente volta de repente a falar sobre isso em uma nova discussão. Muito bem, então esse adendo que eu quis fazer a vocês é apenas para que vocês não observem essa diferença de requisitos da aposentadoria programada como uma vantagem para a mulher.
Não é uma vantagem, é uma tentativa de equilibrar os desequilíbrios que nós temos na sociedade com relação a homens e mulheres, tá? Muito bem, gente. Que bom que vocês gostaram, acharam que eu expliquei com delicadeza, né? A gente realmente precisa falar desse tipo de assunto, tá? Justamente para compreender como que funciona. Thay, que bom, querida, obrigada. Gostei de você também, obrigada pelo elogio. Continue me acompanhando, eu tenho muita coisa para falar para vocês ainda, tá? Gente, além dos requisitos etário e tempo de contribuição, a aposentadoria programada exige uma carência mínima. A carência para a aposentadoria programada é de 180 meses, ou seja, 15 anos. Quando eu digo que a carência é de 15 anos para ambos os sexos, eu digo que a pessoa precisa comprovar que verteu contribuições em dia durante 15 anos, né? A carência são contribuições pagas em dia, contribuições pagas mês a mês. Eu não posso pagar 15 anos de contribuição de uma vez só e isso contar para carência. Porque aí seria muito fácil alguém que nunca trabalhou, nunca contribuiu para o regime previdenciário, chegou lá, tem 62 anos de idade, mulher, nunca pagou a previdência. Aí ele chega no INSS, não, a senhora não tem direito ao benefício porque a senhora não tem 15 anos de tempo de contribuição e nem 180 meses de carência, né? Aí essa mulher fala o seguinte, não, mas eu posso recolher em atraso? Porque, na verdade, eu fui contribuinte individual, eu era, por exemplo, faxineira, diarista, né? E eu apenas não paguei as contribuições, mas eu posso regularizar isso? Aí o servidor do INSS diz, pode. Basta você comprovar a atividade, né? E eu vou emitir uma guia e a senhora vai pagar de uma vez só 15 anos de contribuições, tá? E a gente vai colocar isso no seu tempo de contribuição. Mas basta isso, gente, né? Embora ela possa recolher contribuições em atraso, que vão ser consideradas como tempo de contribuição, essas contribuições pagas de uma vez só não são consideradas como carência. Porque a carência é a contribuição paga mês a mês ao longo de 15 anos. É justamente para evitar que alguém recolha tudo de uma vez só e pague os 15 anos e peça o seu benefício. Não dá? É necessário o pagamento de contribuições mês a mês que vão ser consideradas carência. Por isso é que não é a mesma coisa dizer que a gente exige 15 anos de tempo de contribuição e dizer que a gente exige 15 anos de carência. Porque existem contribuições que vão sim ser consideradas tempo de contribuição, mas não serão consideradas como carência, certo? Acabei de trazer o exemplo para vocês. Com relação à qualidade de segurado, no momento do pedido, gente, ela não é exigida, né? Nós não vamos exigir que no momento do pedido de aposentadoria a pessoa tenha qualidade de segurado. Significa dizer que ela pode ter preenchido esses requisitos para se aposentar há muito tempo. Ela tem 15 anos de tempo de contribuição e foi morar fora do Brasil. Quando ela completa 62 anos, ela volta para o Brasil, mas ela não está vinculada ao regime previdenciário mais. Ela perdeu a qualidade de segurada, ela não está exercendo uma atividade hoje que a vincule ao regime de previdência, né? Então ela perdeu a qualidade de segurado há muito tempo, mas ela tem os 15 anos de contribuição e 15 anos de carência. E agora ela completa a idade mínima. Pronto, ela reúne os requisitos para se aposentar, mesmo não sendo segurada do regime no momento do pedido do benefício. Então a gente não vai exigir qualidade de segurado no momento do pedido do benefício, né? Lembrando que isso aqui, essa exigência, ela muda conforme o tipo de benefício, tá? Nas aposentadorias, a única aposentadoria dessas 4, né? A única aposentadoria que exige a qualidade de segurado
no momento do infortúnio social é a aposentadoria por incapacidade permanente, porque quando a pessoa solicita esse benefício, ela tem que ter qualidade de segurado no momento do início da incapacidade, tá? A única aposentadoria que exige qualidade de segurado no momento do pedido é a aposentadoria por incapacidade permanente. Isso seria uma excelente questão de prova. Eu gosto de imaginar o que o examinador poderia cobrar. Acho isso bem importante. Gente, eu quero fazer a leitura do artigo 52 com vocês, artigo 52 do Decreto 3.048, que diz o seguinte, olha só, a aposentadoria programada será devida, número 1, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, tá? Letra A partir da data do desligamento do emprego, quando for requerida até 90 dias depois desse desligamento, né? Então veja, aposentadoria para segurados empregados e também empregados domésticos vai ser devida ou na forma da letra A partir do desligamento do emprego, se for requerida em até 90 dias desse desligamento. Ou então, pessoal, ela vai ser concedida a partir da data do requerimento administrativo, nas opções de não haver desligamento do emprego, né? A pessoa pede a aposentadoria enquanto está trabalhando ainda, né? Ou quando for requerida após esse prazo de 90 dias. Então, aí é a partir do requerimento administrativo, né? E não no caso da letra A partir do desligamento da empresa, quando a gente vai retroagir a data de início desse benefício, tá bem? Para os demais segurados do regime geral, né? Se eu tenho um empregado aqui, se eu tenho doméstico aqui, os demais segurados avulso, contribuinte individual, segurado especial não tem direito a esse benefício, então a gente nem vai colocar aqui, né? E o facultativo, tá? Então, para esses segurados, os demais segurados, a aposentadoria programada será concedida a partir da data de entrada do requerimento desse benefício, certo? Gente, como que eu calculo o valor desse benefício, tá? Eu quero dar uma olhadinha aqui no material, eu trouxe sim todas as regrinhas de cálculo desse benefício. Eu quero apenas que vocês me digam aqui, que eu não estou conseguindo ver, que horas são. Que horas nós temos aqui, pessoal? Nilson, obrigada, que bom que você gostou do jeito que eu expliquei carência. É um assunto aí bem polêmico, né? É difícil de compreender, eu fico feliz que vocês tenham entendido. Que horas nós temos, pessoal? Comentem aqui no chat para mim, apenas para que eu saiba, né? Se eu vou ter tempo de explicar tudo sobre a forma de cálculo desse benefício, tá? 3 horas, Nilson, então beleza, obrigada, tá? Eu vou continuar a nossa live explicando a forma de cálculo desse benefício e já vou pedir às meninas para agendarem uma nova live para eu falar do benefício de aposentadoria do trabalhador rural, porque eu acabei já me estendendo aqui, né? A gente poderia estar encerrando a live agora, mas eu ainda vou falar para vocês da forma de cálculo do benefício de aposentadoria programada. Olha só, pessoal, quando a gente fala de calcular um benefício previdenciário, muita gente, aliás, muito pouca gente sabe como que a gente calcula um benefício previdenciário. A maioria desses benefícios que a gente estudou aqui são calculados com base em uma técnica que a gente chama de salário de benefício, né? Então veja, você já tem uma informação importante. A maioria desses benefícios é calculado com base em uma técnica, que é o salário de benefício. Alguns deles não são calculados com base nessa técnica, tá? A pensão por morte, por exemplo, o salário família e o salário maternidade também não vão utilizar essa técnica, tá? A pensão por morte utiliza, mas de forma subsidiária, vocês aprendem isso mais adiante. Os auxílios, somente o auxílio reclusão, não é calculado com base nessa técnica, e das aposentadorias, somente a aposentadoria por idade do trabalhador rural que for segurado especial também
não vai ser adotada a técnica do salário de benefício. Então, esses benefícios que eu citei aqui não são calculados com base na técnica do salário de benefício. Agora, eu vou mostrar a vocês qual é a fórmula geral de cálculo de todos os demais benefícios, né? Então, as aposentadorias, tirando a do trabalhador rural, que vai ser equivalente a um salário mínimo, né, para o segurado especial, tirando o salário família, tirando o auxílio reclusão, tirando a pensão por morte, nós temos uma fórmula de cálculo, né? Fórmula de cálculo do salário de benefício e fórmula de cálculo dos benefícios. Então, aquilo que a gente chama de renda mensal inicial é o valor do benefício previdenciário. Renda mensal inicial. Tá? A renda mensal da maioria dos benefícios que são calculados com base nessa técnica, ela vai obedecer uma fórmula muito simples. Renda mensal inicial é igual a uma alíquota, e essa alíquota a gente pode chamar de percentual. É um percentual multiplicado pelo salário de benefício, certo? Essa é a fórmula geral de cálculo dos benefícios previdenciários que utilizam o salário de benefício como técnica para o seu cálculo. Renda mensal inicial é igual a uma alíquota, que é um percentual, multiplicado pelo salário de benefício. Gente, o que você precisa conhecer aqui para poder fazer o cálculo de uma renda mensal, descobrir quanto vai custar a sua aposentadoria quando você for se aposentar, né? Aqui você consegue descobrir isso, aplicando uma alíquota, um percentual que vai ser diferente para cada tipo de benefício, e eu já vou trazer alguns exemplos para vocês para ficar mais fácil a compreensão. A alíquota ou o percentual será de 50% do salário de benefício para o auxílio acidente, por exemplo. Será de 91% do salário de benefício para o auxílio por incapacidade temporária, certo? Será de 60% mais 2% ao ano que excede 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos de contribuição para os homens, para as demais aposentadorias, né? Demais benefícios calculados com base nessa regra. Esses percentuais, que a gente chama de alíquotas, são diferentes a cada tipo de benefício, portanto. E a gente vai entender melhor esse finalzinho aqui, porque é a forma de cálculo da nossa aposentadoria programada, né? Isso aqui eu vou explicar para vocês agora como é que a gente chega nesse percentual. Mas antes de falar da alíquota e do percentual, você precisa, obviamente, entender o que é o salário de benefício. O salário de benefício, que é esse instrumento, né? É essa base de cálculo sobre a qual vai incidir uma alíquota para a gente gerar o valor da renda mensal inicial. O salário de benefício, gente, nada mais é do que a média das contribuições dessa pessoa. Então, salário de benefício, gente, é a média. A média do quê? A média do valor sobre o qual incidiram as contribuições pagas pelas pessoas ao longo da vida. E aí você precisa entender, para compreender salário de benefício, né? Você precisa compreender um outro termo, que é salário de contribuição. Salário de contribuição é diferente de salário de benefício. Salário de contribuição é o valor sobre o qual incidiu um percentual que corresponde à contribuição que a pessoa paga no mês. Exemplo, o empregado que ganha um salário mínimo, todos os meses tem descontado lá do seu holerite 7,5% que é destinado à sua contribuição social.
Qual é o valor da contribuição social do segurado empregado que ganha um salário mínimo? 7,5% do salário mínimo. O salário mínimo é o valor sobre o qual incidiu a contribuição que ele pagou, não é? O valor sobre o qual incidiu a contribuição que ele pagou é o salário mínimo. O salário mínimo é o salário de contribuição. Uma pessoa que ganha R$5.000 por mês como contribuinte individual, ela paga contribuições mensais de 20%, porque a alíquota da contribuição muda conforme o tipo de segurado. Ela paga 20% sobre R$5.000 todos os meses. Qual é o valor da contribuição que ela paga? 50% de, 20% de R$5.000. Qual é o salário de contribuição dela, gente? É R$5.000, o valor sobre o qual incidiu a contribuição previdenciária naquele mês. Ao longo da vida contributiva de alguém, essa pessoa muda o valor das suas remunerações. Via de regra, as contribuições incidem sobre as remunerações. Ao longo da vida, a pessoa ganha 3.000 no emprego, ganha 2.000 no outro, ganha 5.000 no outro, né? E sobre esses valores incidem as suas contribuições. São calculadas as suas contribuições, né? Quando a gente vai calcular um benefício previdenciário, a renda mensal inicial, a gente precisa fazer a média. A média do quê? A média dos valores sobre os quais incidiram as contribuições mensais. O valor da renda mensal, via de regra. O valor da remuneração mensal dessa pessoa é o salário de contribuição, justamente o valor sobre o qual incidiu a contribuição que ela pagou antigamente. Salário de benefício, portanto, gente, não tem segredo, é a média disso aqui. E isso é justo? Óbvio que é justo. Eu pego tudo aquilo que a pessoa ganhou ao longo da sua vida e faço uma média para chegar no valor, né, que a gente chama de salário de benefício, que vai ser a base de cálculo para a renda mensal inicial. A depender do tipo de benefício, eu calculo um percentual. O auxílio acidente é um benefício de natureza indenizatória, ele vai ser de 50% da média. O auxílio por incapacidade temporária vai ser de 91% da média, né? Não é 100%, gente. Existem benefícios que serão de 100% da média? Sim, existem, né? Cada benefício é diferente a forma de cálculo, mas nesse momento que você está comigo aqui, nessa tarde tão agradável, né? Você já sabe a fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários, como que você chega no resultado da renda mensal inicial, calculando o salário de benefício, calculando uma alíquota incidente sobre esse salário de benefício, para chegar no valor exato desse benefício. Então eu trago esse conteúdo para vocês aqui também, para explicar que, no caso da aposentadoria programada, a renda mensal do benefício, então a gente já pode fazer a nossa fórmula, né? A renda mensal inicial desse benefício será correspondente a 60%, que é a alíquota, tá? 60% do salário de benefício com acréscimo de 2% ao ano, gente. Então, para cada segurado, o valor da alíquota vai ser diferente e vai ser proporcional aos anos que essa pessoa pagou a previdência. Quanto mais tempo de contribuição ele tiver, maior vai ser a alíquota da sua aposentadoria. Mas é 2% ao ano considerando todos os anos? Não, é 2% ao ano que excede 2% ao ano que excede 2 pontos, 20 anos de tempo de contribuição para os homens, para os homens, 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres, pessoal.
Então, esses 2% somente começam a contar se a pessoa que está se aposentando tem mais de 20 anos de tempo homem, mais de 15 anos de tempo mulher. Exemplo, para ficar muito claro para você sair dessa aula hoje sabendo calcular o valor da aposentadoria programada. Presta atenção em mim. Exemplo, uma mulher com 62 anos de idade. Qual é o outro requisito para ela se aposentar? Ela tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Mas ela trabalhou mais que isso, ela trabalhou, gente, 20 anos. Essa mulher, ou vamos imaginar que ela trabalhou ainda mais, ela trabalhou 30 anos, tá? Ela tem 30 anos de tempo de contribuição. Ela preenche os requisitos para se aposentar na modalidade programada? Preenche, ela tem o requisito etário, 62 anos de idade, ela tem o requisito de tempo de contribuição, porque o requisito seria apenas 15 anos e ela tem 30, né? Além disso, ela preencheu os 180 meses de carência, tá? Então, ela vai ser concedido o benefício a ela. Como que eu vou saber qual vai ser a alíquota desse benefício, gente? Ora, ela vai receber 60%, mais 2% ao ano que excede 15 anos, porque ela é mulher. Quantos anos excederam 15 anos, gente? Outros 15, né? Então, ela tem 15 anos além de 15 anos. Significa que ela vai ter direito a 2% a cada ano que excede 15 anos. 2% vezes 15, porque excederam-se 15 anos aos 15 exigidos pela lei. Significa, então, que ela vai ter 60% mais 2 vezes 15, gente, 30%. Qual é a alíquota dela? 90%, tá? A alíquota do benefício dela é de 90%. Vamos colocar na fórmula? A renda mensal inicial desse meu exemplo, a mulher vai receber 90%. 90% de quanto? Do salário de benefício. O salário de benefício é o quê, gente? É a média. Média do quê? Agora a gente vai estudar como é feita essa média, tá? Num primeiro momento eu disse que ela é a média dos salários de contribuição. Vamos imaginar que no meu exemplo a média deu, né, R$3.000, certo? Qual é o valor da renda mensal inicial do benefício dela? 90% de R$3.000. Entenderam, pessoal? Chegamos ao resultado, chegamos à fórmula de cálculo do benefício previdenciário de aposentadoria programada, considerando esse exemplo que eu trouxe para vocês. E isso vai acontecer da mesma forma com relação aos homens, tá? 60% mais 2% ao ano que excede 20 anos de tempo de contribuição, se ele for homem. Assim a gente chega na alíquota, multiplica pelo salário de benefício para obter o valor da renda mensal inicial. Observem com relação à base de cálculo. Aqui eu trago para vocês o conceito de salário de benefício, né? Eu falei genericamente que é uma média, mas não é qualquer média. É uma média na forma da lei, que diz o seguinte: média aritmética simples dos salários de contribuição considerados para a concessão do benefício, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo e calculados desde a competência julho de 94 ou desde o início das contribuições, se essas contribuições iniciaram depois dessa competência julho de 94. Então, para a gente fazer essa média aqui, ó, primeiro a gente estabelece aquilo que chamamos de período básico de cálculo. Período básico de cálculo é o período que vai ser considerado para a concessão do benefício. Nós vamos fazer a média das contribuições que temos no período básico de cálculo. Nesse momento aqui, eu tenho a data de entrada do requerimento do benefício, 2020. Data de entrada do requerimento do benefício. Aqui
eu tenho julho de 94. Por quê? Porque a lei estabelece esse marco temporal. A lei estabelece que nós somente vamos contar as contribuições desde a competência julho de 94. Por que isso aqui? Porque as competências anteriores a julho de 94 estavam sujeitas a uma inflação desenfreada. Nós enfrentamos períodos de inflação muito graves antes de julho de 94, que fizeram com que o legislador optasse em considerar, para se efetuar essa média, somente as contribuições posteriores a julho de 94. Lembra na sua memória o que aconteceu em julho de 94, né? Plano real, tá? Quando a gente tem a introdução do plano real no nosso sistema monetário, a gente tem o início da competência, né, para o período básico de cálculo que vamos considerar para fazer essa média, certo? Nós temos uma revisão hoje, né, uma tentativa de revisão de benefícios previdenciários para considerar períodos anteriores, que se chama revisão da vida toda, em julgamento no Supremo Tribunal Federal, justamente para considerar períodos anteriores a julho de 94. A regra é essa aqui, tá? A regra que vai cair na sua prova é essa aqui. O salário de benefício, portanto, vai ser a média de 100% das contribuições consideradas no período básico de cálculo, que é todo o período posterior a julho de 94 até o requerimento do benefício, né? Então a gente vai considerar como período básico de cálculo as contribuições atualizadas monetariamente correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 94 ou desde o início das contribuições, se a pessoa começou a contribuir depois de julho de 94, certo? Artigo 32 do decreto, muito importante, eu tenho certeza que isso aqui vem nessa redação na questão da sua prova. Cuidado com isso, tá? E aqui eu trago a alíquota mais uma vez, no caso da aposentadoria programada, 60% mais 2% ao ano, que excede 15 anos para mulheres e que excede 20 anos para os homens. Gente, eu consegui, né, explicar a vocês como que a gente calcula a aposentadoria programada. Espero que vocês tenham compreendido, né? Sou a favor da revisão da vida toda, eu também. Sou muito a favor da revisão da vida toda. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, Professora Mônica Costa, em que eu trato dessa questão muito importante, essencial, que seja garantido esse direito, mas infelizmente nós estamos num jogo político, né, para a decisão se vai ou não haver a possibilidade de revisar os benefícios. Gente, agradeço a presença de todos vocês, tá? Estou muito feliz de ter participado durante essa tarde com vocês, certo? Eu volto, nós vamos manter esse projeto começando do zero do INSS, nós vamos manter esse projeto, então eu volto a falar com vocês de outros temas, outros conteúdos, podem sugerir aqui, e o material, opa, derrubei uma caneta aqui, e o material que eu utilizei para nossa aula de hoje será disponibilizado a vocês, basta clicar no link aqui abaixo, né, salvo engano, apenas clicar no link aqui abaixo. Rafael, obrigada, Daniel, Janine, José Marden, que está sempre comigo, já vi vocês em outros momentos. Luiz, ficou triste que acabou? Calma, a gente vai voltar. A gente vai voltar cada vez mais. Quando sair o edital, a gente vai junto com vocês até a aprovação. Eu me comprometo com vocês a estar com vocês até a aprovação. Esse conteúdo não é fácil, mas você consegue entender desde que você me acompanhe, desde que você esteja concentrado e com foco nesse objetivo, tá, pessoal? Carlos, Daniele, Francislaine, Simone, não temos link para o material, pessoal? Temos sim, olha só, pessoal, segue o link do material de apoio, né? Está fixo aqui. Gente, que alegria vocês falando tanto assim comigo, Gustavo, Miriam, Carlos, Hilda, Cristiane, Ailton, Auriele, Carla, Amanda, Jefferson, olha que bacana, fiquei feliz demais. Francislaine também tá com a gente, Felipe, Érica, olha só, muito, muito obrigada, tá?
Geraldo, sim, a reforma onde o trabalhador dançou, né? As regras novas da Previdência com certeza vão cair na prova de vocês e é importante que vocês conheçam esse conteúdo não apenas para a prova, mas como cidadãos, né? Nós, como cidadãos, não sabemos o valor das nossas aposentadorias. Então tá faltando muita informação previdenciária, né? Eu sou totalmente a favor da gente democratizar essa informação. Para finalizar, e eu já vou encerrar a nossa live agora, tá? Eu só quero desejar a vocês muita sorte, bons estudos, não desistam e quero deixar um recadinho que eu gosto de transmitir aos meus alunos. Tem um juiz federal que trabalhou comigo por um tempo e ele disse assim para mim: Mônica, o conhecimento, ele é como um copo que você vai enchendo de água. Quando você enche esse copo de água a ponto de transbordar, você tem conhecimento suficiente. Você começa a passar nos concursos. Mas enquanto você não consegue encher até o topo esse copo de água, a água que você já colocou lá dentro, gente, ela vai evaporando. E aí você tem que encher de novo, tá? Então cuidado, não deixem a água evaporar do copo de vocês, porque senão vocês têm que encher de novo. Vão enchendo até transbordar, vão trazendo conhecimento, acumulando isso, para que vocês consigam então ter conhecimento suficiente para passar na prova. Só existem 2 tipos de concurseiros: os que passam e os que desistem. Então acreditem, estudem e eu vejo vocês no INSS como servidores públicos federais. Grande abraço, uma excelente semana, até a próxima, gente. Tchau, tchau!